E aí, nazarenos e nazarenas, estamos começando mais um NasaCast. Agora a NASA vem, o seu podcast de informações úteis ou inúteis. Isso vai depender, obviamente, muito da sua pessoa, da sua profundidade, o quanto você quer e deseja se informar com as informações que serão passadas aqui nessa mesa. Muita gente diferente passa por aqui, muitos assuntos diferentes. E hoje, uma pessoa muito especial para mim, que a gente já... O que a gente vai fazer aqui hoje, acredito que seja apenas trazer a público aquilo que a gente já faz muitas e muitas vezes, desde a nossa infância, que é o meu primo Douglas Henrique Sete, mais conhecido como o Dodô. E hoje a gente vai trocar um papo, bater uma ideia a respeito de algo muito especial que aconteceu nas nossas vidas e que começou, obviamente, no coração do Dodô e que tem sido uma revolução na cidade, que é o Grupo Poderoso Deus, o grupo de homens da terça-feira que acontece lá no Fernandes, no sítio do Marquinhos, no Recanto da Graça. E aí eu vou passar então agora a palavra para ele se apresentar e depois a gente entra no assunto. Seja bem-vindo, Dodô. E aí? Estranho, né? É estranho. Estranho essa formalidade, né? É, estranho. Mas muito obrigado pelo convite, então. Muito Amém. feliz em estar aqui também, né? Como já me apresentasse, Dodô, né? E enquanto tu falava sobre infância e sobre aquilo que a gente já viveu junto e tal, eu me lembrei aqui rapidamente na minha cabeça quantos planos, quantas aventuras, né? Verdade. E acho que não diferente esse agora, né? Não. Não diferente esse agora. Talvez um pouco mais de responsabilidade, talvez um pouco mais de consciência naquilo que fizemos, mas não diferente daquilo que fazíamos quando éramos criança, quando tínhamos desejos e sonhos de aventuras, né? E, de fato, o Poderoso Deus é uma grande aventura, está se tornando uma grande aventura na nossa vida, principalmente porque, não digo confiar, mas quando a gente entrega para Deus, de fato, e sai do controle, é uma aventura, né? Com certeza pelo melhor caminho, da melhor maneira, mas sair do controle e deixar Deus conduzir as coisas nem sempre é fácil, né? E é uma aventura, Dodô, porque a palavra nos diz que o caminho é estreito, né? E um caminho estreito a gente já imagina o quê? Uma trilha, algo que por um ambiente do qual você não tem muito controle, né? Sim. Não é uma estrada pavimentada, com casas construídas, com coisas seguras. É um caminho estreito, né? E um caminho estreito, geralmente, é um caminho que exige do caminhante capacidade de improvisação, exige do caminhante fé, porque muitas vezes você está subindo e você não sabe o que tem depois daquela montanha. Então o caminho é estreito, a porta é estreita, e o Evangelho nos ensina tudo isso não como, né, não apenas de modo figurativo, mas quem caminha com Deus e sabe que os desafios são muitos, né, que a seara é grande, os obreiros são poucos. Mas que a cada terça-feira a gente vê que, né, vale a pena, né? Vale muito a pena. E quanto, agora já falando pessoalmente, né, quanto para nós é muito gratificante, né? Tipo assim, já aproveitando, vamos dizer como é que começou, né? Como surgiu, né? Fazem 11 anos que eu fiz o meu primeiro retiro do EJU, né? Não conhecia. Já faz isso tudo, já? Faz isso tudo, foi em 2013, isso. Não conhecia essa parte da igreja, nunca tinha participado de nenhum tipo de retiro. Fui, né, para aquele retiro sem muita expectativa. E, de fato, esse encontro com Deus suscitou no meu coração de fazer algo, né? Não poderia ser algo somente para mim, né? Naquele primeiro momento, algo com a juventude, algo para jovens e tal, até... né? Porque era jovem também, né? Não que hoje não seja, né? Mas era um pouco mais. Não somos tão. Era um pouco mais. Vai lá. E aí o caminhar na família EPC até o momento onde a gente chega no EPC, né? No retiro do EPC. E eu me lembro que naquele ano quem fez o retiro foi o Zé e o Cid. E aí depois do retiro, o Zé e o Cid, a gente conversando, o Zé com a lanchonete, o Cid trabalha lá na empresa, trabalha com nós e tal, e aí vamos fazer alguma coisa diferente, então vamos se juntar para ensaiar? Vamos tocar, vamos ensaiar. E aí, naquele início foram eu, o Zé, o Cid e o Alan, né? E aí desde o início já a gente falava, vamos convidar o Natan, na época eu mandei mensagem, tava compromisso e tal, umas 2 semanas não pudesse ir até que tu fosse, né? E, só que sempre no meu coração eu tinha um desejo de fazer um estudo ou algo que fosse de fato para homens, sabe? Por quê? Né? Porque me incomodava um pouco a questão
da igreja está sempre cheia de mulher. Né? E do testemunho que a gente ouvia que a mulher levava o marido para a igreja, a mulher rezava pelos filhos, né? Na minha casa não era diferente, a nossa avó também não foi diferente, né? A minha mãe sempre mais de oração, né? Enquanto isso meu pai envolvido com trabalho, com outras coisas, enfim. E aí a gente começou a falar sobre esse estudo e tal, e aí um dia o Zé disse, por que tu não vai lá no dia do nosso ensaio? E aí a gente começou. De uma maneira despretensiosa, convidou um amigo, convidou outro, né? Fazia uma carninha lá e tal, enquanto ensaiava. E aí a gente já teve o primeiro convite para a festa de São João. E nos momentos de oração, Deus colocava no meu coração que o que ele queria, né? No nosso coração, o que ele queria do ministério era algo diferente, né? Não era simplesmente um ensaio, né? E foi acontecendo, e aí o espaço ficou pequeno, né? A gente fazia atrás da fábrica lá, da KS. E o espaço ficou pequeno, e aí o Marquinho começou a participar com nós, sugeriu de fazer no sítio. O sítio ficou pequeno, ele já teve que fazer um puxado, né? Mesmo com o puxado, já tá ficando pequeno de novo. E a cada terça-feira que a gente chega lá, eu ainda digo, quando tem a oportunidade que eu tô do lado do Zé, eu digo para ele assim, eu digo, cara, tu olha que loucura que é isso, né? A maioria dos homens que estão lá a gente não conhece, né? Conhece, obviamente, de estar lá, mas não conhecia. Né? E homens que vão, participam, convidam os amigos, né? E assim o Ministério Poderoso Deus, o Grupo Poderoso Deus tem se formado, e lá a gente tem aprendido cada dia a ser mais homem, né? A cada dia a como tratar melhor as nossas esposas, a como cuidar melhor dos nossos filhos, o que é de fato o papel do homem dentro da sua casa, né? Assumindo a responsabilidade de ser esse que leva a salvação para dentro da sua casa, né? Um dos versículos que a gente sempre usa é aquele onde Paulo está na cadeia e o centurião pergunta, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo, né? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e hoje tu e tua família, né? Tu e a tua casa serão salvos. Por quê? Porque a responsabilidade do homem é essa, de se ele crê em Jesus, é ele levar isso para a casa dele e salvar a família dele, né? Então é isso, mais ou menos 1 ano e meio que a gente começou, né? Algumas madrugadas de conversa dentro, né? Que a gente se empolgava e ia. Verdade. E é isso. E Deus tem feito algo através do Ministério Poderoso Deus que talvez na nossa capacidade humana nós jamais conseguiríamos fazer, né? Porque quem seríamos nós, né? Para falar sobre ser homem, sobre paternidade, sobre como cuidar dos filhos, né? Tu não tivesse um pai presente, o meu pai dentro da minha casa também nunca foi muito presente, porque eu sempre estava trabalhando, viajando, então mais o meu convívio maior era com minha mãe, contigo, com as minhas tias, então aprendi muitas coisas, valores e tudo mais, porém a presença, o cuidado, né? Ser esse provedor também emocional da família, né? Isso a gente nunca teve. Então hoje, poder estar participando disso com certeza é a graça de Deus na nossa vida, né? É aquilo que a palavra nos ensina, né? Em 1 Coríntios, que ele vai dizer que Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que são, né? As coisas loucas para confundir as sábias, né? Então nós, no alto dos nossos 36 anos de idade, recém-completos, 36, né? A gente se viu lá atrás fazendo muitos planos, mas acredito que nenhum deles era nem perto daquilo que a gente tem vivido hoje. Né? E isso só mostra que, de fato, os planos que Deus tem para nós, eles são muito maiores do que aqueles que a gente tem para a nossa própria vida. Tu falou uma coisa ali, Dodô, a respeito de que minha mãe era mais de oração, o meu pai era mais do trabalho. Isso se tornou cultural, né? Isso se tornou algo comum e algo normal. Tanto que essa coisa esse incômodo de ver a mulher não é pelo fato de ser a mulher, né? É pelo fato de que onde estão esses homens, né? Exato. A ausência dos homens, né? Que deveriam ser, de fato, aqueles que protegem, aqueles que cuidam, que orientam, né? Até a gente tem esses pilares que a gente trabalha no nosso grupo a respeito do papel do homem como sacerdote dentro da sua casa. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a respeito do quão isso é cultural, né? O que tu falou, minha mãe mais de oração, o meu pai mais de trabalho, e o quanto isso é nocivo para os homens, né? Deles acharem que, de fato, o papel deles é só trazer o sustento para dentro de casa, né? E muitas vezes, por o homem achar que ele deve trazer o sustento para dentro da sua casa, ele acha que ele deve ser servido por isso, porque ele traz o dinheiro, né? Ele foi lá e conseguiu o dinheiro, então quando eu chego em casa, eu quero ser servido, né? Como é que tu vê essa situação?
quanto à questão do homem na igreja e da mulher na igreja, tipo assim, aquilo que Deus colocava no nosso coração durante o início do ministério era de fato que onde estão esses homens, né? Porque por mais que nós entendamos que a responsabilidade, uma das responsabilidades do homem é ser o provedor da sua casa, é prover esse sustento, isso não lhe dá o direito ou a autoridade sobre aqueles que estão na sua casa, né? Sim. A gente entende e aprende com Jesus que a nossa autoridade ela nunca é sobre as pessoas, né? Ela é sempre em favor das pessoas, né? A minha autoridade hoje como homem da minha casa, como marido, como pai, deve ser em fazer com que a minha influência faça com que eles conheçam a Jesus, com que eles se cheguem até Jesus, que aprendam de Jesus, né? Baseado no teu testemunho. Baseado naquilo que eu vivo, exatamente. E essa incomodação fez a gente pensar o quê? Enquanto talvez muitas vezes as mulheres estão lá lutando pelas suas famílias, orando, os homens estão no futebol, os homens estão no boteco, os homens estão por aí fazendo outro tipo de coisa, né? E essa não é, no nosso entender, a realidade e aquilo que Deus deseja para a família, né? E essa questão cultural da qual o homem deve chegar em casa e ser servido, ela também destoa daquilo que Deus tem como plano ideal para a família, né? Por quê? Quando a gente diz aqui que o homem deve ser o provedor e quando a gente diz aqui que o homem tem que participar da igreja, que o homem tem que buscar Deus, levar Deus para casa, em nenhum momento nós estamos separando isso do trabalho, né? Nós não estamos dizendo para os homens lá que eles têm que ser homens de igreja, buscar a Deus e abandonar o seu trabalho ou deixar de trabalhar. Pelo contrário, né? Os nossos princípios e valores são exatamente aqueles que a gente prega no nosso dia a dia, inclusive no nosso trabalho. Assim como na roda de amigos, assim como no futebol, muitas vezes quando a gente participa. Por quê? Porque nós entendemos que Deus ele não é algo que faz parte da nossa vida. Ele é algo que é a nossa vida, né? E ele está em todos onde nossa vida está inserida. Né? Exatamente, né? Então, tipo, eu não tenho como, diante de algumas pessoas, ser diferente, né? Ou em determinadas situações ou momentos ser diferente. E logicamente... Como alguém que coloca uma roupa, vive um personagem. E logicamente, assim como Paulo diz, essa é a nossa luta, né? Porque a palavra de Deus ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que quando nós ressuscitamos com Cristo, nós somos feitos uma nova criatura. Porém, essa nova criatura, por mais que ela seja uma nova criatura que tem o Espírito Santo e hoje uma vontade de servir e seguir a Deus e ser santo, ela traz consigo toda a velha criatura que foi criada durante muitos anos. Vou fazer um parêntese, não perde a tua linha de raciocínio. Mas é importante o parêntese. O que a gente às vezes não se atenta, e é uma coisa que uma catequese do qual eu tive acesso, que é a ressurreição. Uhum. Quando nós somos uma nova criatura, nós ressuscitamos com Cristo. O que significa isso? E as pessoas não entendem isso. Antes, o nosso espírito estava condicionado a viver corporeamente. Certo. Ou seja, tu eras um corpo que tinhas um espírito. Na ressurreição, o domínio da matéria sobre o espírito, ele cai. Você ressuscita agora um espírito sobre a carne. Sobre a carne. Justo. É uma inversão. Por isso que a gente precisa alimentar o espírito. Uhum. Porque senão a velha natureza da carne, do domínio da carne sobre o espírito, isso é ressuscitar. Por que Cristo aparecia aqui e depois aparecia lá? Uhum. Não é que ele era a matéria não tinha domínio sobre Cristo. Ele. Então ele poderia estar... Ele vence... em outros lugares isso. De uma maneira diferente. E é uma ressurreição diferente da de Lázaro. Porque correto. Lázaro ressuscita, mas logo depois ele morre. Ele morre novamente. E a ressurreição de Cristo é aquilo... Eu falo até... Causa em nós. Porque é exatamente isso. É o reino do Espírito sobre a carne, na ressurreição. Quando nós entendemos isso e o Espírito de Deus habita em nós... Agora é o reino do Espírito sobre a carne. Antes o nosso Espírito estava aprisionado no nosso corpo. Por isso que ele era... A nossa alma e o nosso Espírito era uma consequência daquilo que a gente alimentou a nossa vida toda na carne. Por isso que o vício está ligado diretamente à alma da pessoa. Certo. Por isso que às vezes a gente vê homens viciados em trabalho. Uhum, né? Porque o trabalho, de certa forma, dá a falsa sensação da satisfação de estar fazendo algo que é certo. Então, você cria essa liberdade mental de dizer que eu posso fazer determinadas coisas porque eu trabalho muito. Sim. Entende? Ou seja,
a alma a carne foi tão forte que a alma começa a te convencer de que determinadas coisas podem, porque é como se fosse uma compensação pelo teu esforço. Quando você encontra Cristo e que você entende que você precisa... Essa é a diferença. A carne quer ser servida. E o Espírito serve. Sim. Então a ressurreição é a troca da natureza. Você antes era uma carne que continha um espírito. Agora você é espiritual. E aí é a batalha. E começa essa batalha carnal. Tomara que tu não tenha perdido o teu raciocínio. Não, eu não perdi. Não, e exatamente tipo assim, é importante essa catequese, porque exatamente é essa questão, sabe? Por quê? Porque se a gente for olhar de uma maneira racional, tem coisas que nós pregamos na terça-feira, ou que nós falamos para os homens na terça-feira, que não faz sentido. Na carne não faz nenhum sentido. Entendeu? Tipo assim, ó, o que mais nós falamos lá, né? Maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Aí vamos partir para a parte primeiro racional, né? Vamos lá. O homem, por consciência, trabalha, né? Adquire, adquire bem, adquire tudo mais e pode prover a sua casa, né? No sentido de dar conforto e tudo mais. E por isso ela acredita que por dar uma boa escola, por dar uma boa condição para a esposa, enfim, ele não precisa ser presente, ele não precisa dar atenção, ele não precisa dar carinho, sabe? Tudo isso que culturalmente muitas vezes a gente percebe, né? E aí como é que nós vamos dizer para um homem desse? Não, o negócio é o seguinte, tu estás fazendo tudo isso. Ok, teu papel, tua função como marido, prover a tua casa, né? E aqui, quando eu digo prover a casa, eu não estou falando sobre mulher trabalhar ou não trabalhar. Essa não é a questão do negócio. E não só uma providência financeira. Exatamente, né? Quando eu digo prover, eu falo exatamente sobre a questão tanto espiritual como emocional, né? Mas no sentido de tipo assim, ó, a mulher tem o seu direito, ela trabalha, ela também conquista. Hoje a gente vive num mundo onde não tem como, né, as duas partes não se ajudarem nessa missão de ser família, né? E a gente entende a dificuldade do mundo, tanto na educação como na criação dos filhos, né? Mas por muitos anos o que nós aprendemos? A mãe cuida do filho e o pai trabalha, né? O pai trabalha fora e a mãe cuida do filho. E aí esse homem nós dizer para ele, não, o negócio é o seguinte, tu tens que chegar em casa e ainda tu tens que amar a tua esposa assim como Cristo amou a igreja. Tu tens que muitas vezes se sacrificar por ela. E qual é a parte do sacrifício, né? O que é a parte do sacrifício pela esposa? É de fato tu amar a tua esposa sem querer pagamento por aquilo, né? Que é a maneira como Cristo nos amou. A graça. Né? A graça. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente faz algumas coisas esperando algo em troca. Condicionado. Né? Nós aprendemos que o amor é o quê? Nós aprendemos que o amor é aquilo que alguém faz para mim. Né? O que é o amor? Por que eu amo a minha esposa? Eu amo a minha esposa porque ela cuida bem de mim, porque ela cuida bem do meu filho, porque ela me trata com carinho, porque ela faz uma boa comida. Não, tu não estás amando a tua esposa, tu estás te amando. Porque tudo aquilo que tu ama nela é aquilo que ela faz para ti. Exato. Né? Então, e nós entendemos o que com Cristo? Pelo contrário. Né? Em nós, o que ele tinha para amar em nós? Nada, porque ele tinha em nós alguém que negou, né? Alguém que traiu, alguém que abandonou, feriu, né? Então, ele gratuitamente nos ama. Como? Se entregando. Para quê? Para pagar o preço daquilo que eu escolhi como errado. Né? E o que isso nos dá? Nos dá acesso à salvação. Nos dá acesso a essa nova criatura. A uma vida plena, né? A uma vida, de fato, em abundância, né? E aí, quando a gente diz para um homem que ele deve amar assim a sua esposa e a sua família, a gente está dizendo exatamente isso para o homem. Exato. Que ele deve ser esse Cristo na casa dele que vai demonstrar esse amor para que a família dele chegue no céu, né? Porque essa é a função principal do homem, levar a sua família no céu. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma, né? Ou do que adianta um homem salvar a sua alma se ele não chegar lá com a sua família? Né? Ou se ele não ter, não saber ou não conseguir passar isso para sua família, né? Então, voltando no raciocínio daquilo que a gente fala para os homens toda terça-feira, construir esse homem, sabe? Que toma essa responsabilidade para si da sua casa, da sua família e que luta contra essa carne, né? Que por muito tempo foi alimentada nos prazeres dele,
no jeito dele, sabe? Vício, bebida, adultério, pornografia. Até porque quando a gente fala culturalmente, né, Dodô, a gente está falando de sofismas, né? E o que são sofismas? São essas mentiras embrulhadas com verdade que a gente vai absorvendo no decorrer da nossa vida, nossa infância, nos desenhos que a gente vai vendo, nas novelas, nas séries, nas conversas. Aquilo que foge, né, do plano de Deus, aquilo que é muito da vontade do homem materializada que fosse verdade. É um desejo do coração do homem de que aquilo fosse a verdade, mas não é. Então, não sendo verdade, ele precisa, para que aquilo se torne real, ele precisa pintar aquilo como uma verdade. Então, essa ideia do homem, ou até mesmo hoje ideias de feminismo, de machismo, de coisas que trabalham esses ismos, né, que vão tornar toda uma ideia de radicalidade, elas na verdade vão roubando da gente a lucidez de uma boa reflexão sobre a nossa vida, vão roubando da gente a possibilidade de tomar decisões, né, de fato compreender quem a gente é, e a gente vai deixando se levar por essa cultura. E eu percebo que o homem na sociedade de hoje é muito disso. Porque a sociedade, durante muito tempo, impôs que o homem fosse bruto. Sim. Ideologicamente, muitos gostam de chamar de patriarcado. Certo. Né? O que é o patriarca? É o pai sentado na ponta da mesa e todo mundo servindo ele. E muita gente reclama que a igreja ensinou a ser assim. E não é verdade. A cultura ensinou a ser assim. Como o pai que ia, cuidava de um monte, tinha 10, 12 filhos, todo mundo sentava na mesa, primeiro comia o pai. Primeiro come o pai, depois come... E a mãe ali em volta como uma escrava servindo, né? A gente viveu um pouco disso, um pedaço disso, né? Talvez o final disso, mas a gente já vem numa sociedade onde os pais acreditavam que eles tinham que dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Sim. Que essa é a minha geração e a tua geração, a geração dos teus pais. Porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Pela necessidade que eu passei, exatamente. Ou da escassez de não ter, ou de ter um pai presente que fosse muito autoritário, abusivo, que agredia fisicamente, que não tinha carinho, não tinha diálogo. Então, nessa geração, os pais entraram nesse pensamento de que eles tinham que trabalhar para dar as coisas para o filho. E essa geração criou o que a gente chama de pais, talvez mais pais TDAH, vamos chamar assim. Que é o quê? Que foram crianças que tiveram muitos acessos a coisas, né? Tiveram presentes, mas não tiveram os pais muito presentes. Os pais não conseguiram celebrar a vida dos filhos, ou às vezes, no meu caso, mães solteiras, muitos casamentos se desfazendo. Então, muitos traumas. Então, a gente vem de uma geração 30, 40 ali, dessa realidade, né? De 40 para frente já é uma outra realidade. E agora a gente está vivendo uma outra realidade, né? De muitas famílias que os filhos são praticamente criados pela tela. Sim. Né? E que isso gerou no homem, nessa questão da igualdade da mulher e do homem, isso gera uma crise de identidade na família. Então, o homem não sabe mais de fato qual é o seu papel, a mãe não sabe qual é o seu papel, a criança, coitada, não tem nada a ver com essa história, é criada por um homem que não sabe a sua identidade, por uma mulher que não sabe a sua identidade, é criado por uma tela onde qualquer coisa pode ser ensinada por essa criança, ela se torna hipersensível, ela se torna hiperativa, ela se torna... Para onde, Dodô? E é essa a minha colocação e é essa a reflexão que eu queria fazer contigo. Para onde as nossas famílias estão caminhando? E qual é, de fato, o papel desse grupo enquanto o homem, que é aquele que vai acender, de fato, a luz na sua casa, que talvez agora a vida e o cotidiano levou o homem para essa situação, né? O homem não sabe da própria identidade. E quando eu falo identidade, gente, né, por mais que alguns queiram, talvez... militar ou lacrar, não é uma questão de gênero, a gente está falando uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente, ela é quase que metafísica daquilo que é como o propósito eterno do homem, o propósito eterno da mulher e o propósito eterno da família. Deus, ele não faz... E se você olhar nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente constantemente estamos falando de 3 em 3. Né? O homem, alicerce espiritual, afetivo, emocional, né?
e o financeiro. Nós estamos falando aqui do papel do homem, da mulher e da família. Né? Nós vamos falar de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos falar sempre de maneira trina, e não porque a gente quer, mas é porque Deus ele tem uma lógica numérica de trabalhar que só quando a gente morrer e chegar no céu vai poder perguntar e entender. Mas esse papel, né, e esse propósito eterno do homem, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o novo Adão, ou seja, a humanidade redimida. Quando olhamos para Maria, vimos a nova Eva, ou seja, a feminilidade, a maternidade, quase que o seio da família redimido, né? E nós entendemos que esses filhos que são gerados dessa salvação de Deus, de fato é que podem acordar para essa realidade diferente, onde você tem noção de identidade, onde você sabe de fato o que é ser homem, que não tem nada a ver com esse papel de homem que a sociedade impôs desde todo sempre. Eu não estou falando só dessa geração. Por isso que eu citei essas outras gerações, né? E não, coincidentemente, citei 3 gerações. Né? Essa geração patriarcal, depois essa geração dos pais trabalhando igual maluco para dar as coisas para os filhos, e depois agora essa geração que estão criando filhos que não têm compromisso. Né? Filhos que, né, talvez de 20 anos, ali entre 15 e 20 anos de idade, e agora dessa geração também muito envolto à tela. Como é que é o impacto, Dodô? Tu vê o impacto do grupo no desenvolvimento da identidade do homem, assim? Eu percebo, assim, uma pergunta de fato bem profunda, assim, né, pra gente responder. Tem né? tempo. Mas assim, o que eu percebo assim principalmente sobre essas gerações, que tu falasse uma coisa que é importante também salientar, é que nessa busca incessante de dar para o filho aquilo que não tiveram, né? Tipo assim, eu quero... Eu cito exemplo do próprio meu pai, né? Que ia para a escola e não tinha um tênis. Então ele trabalhou e se dedicou muito para que eu tivesse a oportunidade de estudar numa boa escola, uma escola até particular, de ter roupa, né? Só que essa busca de dar para o filho aquilo que eles não tiveram no sentido material, né? E aqui eu não estou nem julgando porque como é que eu vou dizer? A vontade deles é muito, muito boa e genuína, né? Genuína, sabe? E eles acabaram como é que eu vou dizer? Sobrecarregando de muitas coisas, e aí eu falo pai e mãe, para sustentar aquilo que eles estavam tentando oferecer para os filhos. E aí, para poder suprir essa necessidade, eles não podiam ficar com os filhos, então eles começaram a colocar nos filhos também muitas atividades, né? Aí tu vai em inglês, música, jiu-jitsu, eu não estou dizendo aqui que essas coisas são ruins, né? Mas aí a criança ela não tinha mais tempo só de ser criança, não tinha mais tempo de parar, né? Nós ainda vivemos numa época onde a gente jogava uma tilica, onde a gente tinha tempo ocioso, né? E aí o que a gente percebe hoje, né? A falta, talvez, de contemplação das coisas da vida, porque a gente não tem, talvez... A criança ser criança e viver a infância como... Sabe? Então, tipo assim, é tudo muito sobrecarregado. O tempo ocioso, na verdade, hoje para nós custa. É um problema, né? É um problema, sabe? Ficar sem fazer nada é um problema. E aí isso gerou o quê? O que eu posso falar agora? TDAH, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E cada vez mais tu vê isso. E tem quando a pessoa se vê sozinha, ela diz, preciso fazer alguma coisa. Ela não consegue ter esse tempo. Ela não consegue nem ter o tempo sozinha. Se ela ficar sozinha, só ela e a mente dela, dá tilt. Pira. Entendeu? E onde é que entra o grupo, né? O Ministério Poderoso de Deus nisso, né? Tu citasse citasse Maria, tu citasse Jesus, né? A Sagrada Família, né? E um exemplo de homem, de cuidado e de pai é José, né? Por quê? Primeira coisa, quando Maria engravida, no judaísmo, o casamento ele era feito em etapas, né? Então a primeira etapa é como se eles já estivessem casados, mas eles ainda não morassem juntos. Viviam cada um em sua casa, né? E eles já eram casados, o contrato já tinha sido feito do casamento. É o que a gente entende hoje por noivado. Isso. Então, qualquer coisa que acontecesse nesse período fora dessa relação, né, eles ainda não tinham relação, mas fora dessa relação era adultério. Né? E na cultura, o que o adultério faria? O adultério faria com que Maria fosse apedrejada. Quando José, né, até então, encontra Maria e Maria... diz que está grávida, ou ele percebe que está grávida, enfim. O que acontece na cabeça de José? Bom, só tem uma maneira dela estar grávida. Até então, na cabeça dele, só existia uma maneira dela estar grávida. Ela adulterou, ela me traiu. Né? E aí José aqui já mostra a
justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Por quê? O que José faz? Segundo a lei judaica também, existia uma brecha nesse momento. Porque José podia devolver Maria e dizer assim, ó, ela está grávida, adulterou. E Maria seria apedrejada. Mas José poderia, por ser homem, pela tradição da época, desistir do casamento. Por motivo que ele quisesse. Não gostei, o tempo de conhecer ela não foi legal. E ele poderia sair desse casamento. Porém, ao sair desse casamento, olha bem, ao sair desse casamento, ele carregaria a culpa de ter abandonado Maria grávida. Ou seja, na cabeça de José, naquele momento, por mais que Maria tivesse adulterado, traído, negado ele, né, traído ele assume a culpa do erro dela para abandoná-la. Quem é que fez isso por nós? Jesus. Nós pecamos, nós negamos e nos desviamos, certo? Jesus o que faz? Nos entrega para ser condenado? Não. Ele assume a culpa. E ele assume a culpa do nosso lugar. José provavelmente teria que sair da cidade onde morava, José provavelmente teria que sair com a família, ele seria mal falado, onde ele fosse, se ele procurasse um casamento, iriam dizer que ele tinha abandonado uma mulher grávida e tudo mais, entendeu? E José faz isso, porque naquele momento o que ele age? Com misericórdia. Ele pensa assim, não, eu não vou. E vai. E aí o anjo fala com José. E diz para José, Maria está grávida do Espírito Santo e ela vai dar a luz ao Salvador. E aí José volta. Mas a partir daquele momento, o que José faz? A partir daquele momento, José cuida da família. Por que a gente fala no poderoso Deus que a responsabilidade do homem é salvar a sua casa? Exatamente por isso. Porque a partir daquele momento, o anjo ele não se direciona mais a Maria, ele vai a José. E José ouve, né, que Herodes quer matar o primogênito e ele caminha 500 quilômetros. Né? Ele ouve que Herodes morreu e que ele pode voltar. Entendeu? A direção vem dele, né? E por isso que a gente fala que o papel do homem na sua casa são 4, né? Segundo aquilo que a gente tem estudado e Deus tem falado ao nosso coração. Primeiro é o de sacerdote. Quem é o sacerdote? O sacerdote no Antigo Testamento, o responsável por cuidar do templo e por ir até Deus pelo povo. Ou seja, ele ia lá fazer a purificação para expiar os pecados uma vez por ano e tudo mais, fazer o sacrifício, né? Então o homem é o sacerdote, ele é esse que vai até Deus pela sua casa. Ele vai rezar, né? Ele vai lá e vai dizer assim, oh, Deus, o meu filho hoje ele não está bem, ele está se comportando mal, ele não está... Então eu estou aqui orando por ele, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor vá até o alcance dele e tudo mais. A mulher, a mesma coisa. O homem vai lá e diz, ó, minha mulher é assim, que o Senhor abençoe a vida dela, eu estou aqui pela vida dela, pelos pecados que ela cometeu, para que o Senhor tenha misericórdia. E esse é o sacerdote, esse é o nosso papel do sacerdote. E aí nós temos o papel do profeta, que é o quê? Aquele que Deus escolhia no meio do povo para dar direção. Né? E o homem, como sendo esse profeta, é quem? É aquele que Deus escolheu dentro da sua casa para que ele direcione a sua família. Deus vai falar com ele para que ele passe para a sua família. Então ele vai até Deus em oração para que Deus, o que tu desejas da minha casa? O que tu desejas da minha família? Qual é o propósito de vida do meu filho, da minha esposa? E ele vai auxiliar eles a chegar nesse propósito. Né? O terceiro é o provedor, né? Que daí sim o provedor financeiro, o provedor espiritual e o provedor emocional, né? Que é o que? O homem que vai sustentar a sua casa, o homem que vai trazer a oração, trazer a... Como é que a gente pode dizer assim? Toda cultura ela é feita de rituais, né? Tipo assim, algo que seja repetitivo. Então ele que vai introduzir dentro da sua casa a questão da oração, ele que vai dar o alimento espiritual, físico, ele que vai dar o alimento emocional, ele vai cuidar, né, dos seus. E o protetor, né? Que a gente brinca ainda que se a tua casa for assaltada, o primeiro peito que tem que levar um tiro é o teu. Tu tens que proteger a tua casa, tens que proteger a tua família. Bem, sim, eu acho que o protetor podia ficar dentro do provedor. Mas isso é uma discussão para outra hora. Tá bom. Mas deixar, por enquanto nós estamos em 4. Para não deixar em 3. Tá, fechou. E esse protetor é exatamente esse, sabe? Tipo assim, ó. E inclusive na oração também. Na oração. Por quê? Porque quem mais ataca a nossa família hoje? É o inimigo. É as coisas que o mundo prega como sendo certas, né? Esse dia eu ouvi um podcast do Frei Gilson que ele dizia, o profeta Isaías já falava, né? Que o bem se converterá em mal e o mal em bem. Ou seja, tudo aquilo que é bom hoje está virando ruim. Né? E tudo aquilo que é ruim está virando bom. Né? São os sofismas, né? São essas mentiras. Isso, essa inversão, sabe? Isso. E só para terminar esse papel do homem, e a gente sentir essa necessidade porque, como tu falasse do patriarcado do homem, esse homem ele foi sendo criado para ser casca grossa. Né? O homem não pode chorar.
né? Este dia ainda brinquei que o meu filho estava em casa chorando, acho que foi ontem. E o pai brincou com ele, disse, não, homem não chora. Né? É uma brincadeira. Tava lá falando para ver se ele parava de chorar. Só que a gente vai aprendendo isso. Não, homem não chora. Isso vai sendo introjetado, né? Homem não chora. Homem não sente. Homem não é emocional. Porque se... quantas vezes já? Porque se sentisse chorar muito é homossexual. Né? Enfim. E o homem não tem um espaço de liberdade para abrir o coração. Sem que ele fosse julgado por isso. Exato, sabe? E aí quando a gente começa a caminhar com Jesus, o que a gente vê Jesus fazer? Sabe, Jesus entrar na vida das pessoas, e principalmente dos homens, né? Vamos falar dos apóstolos, e exatamente tocar naquilo que eles mais tinham de sensível. Exato. Sabe? Naquilo que talvez eles não mostravam e naquilo que talvez eles buscaram externamente poder, como é que eu vou dizer assim, ser alguém para aqueles que viam, mas nunca mostrar de fato quem eles eram. Imaginar homens naquela época debruçados no peito de Jesus, chorando por coisas que Jesus foi trabalhando neles, né? Isso talvez em algumas sociedades fosse completamente inaceitável, assim, né? Por conta dessa pressão cultural, assim. E aí o poderoso Deus também surge nisso, nesse lugar de, como é que eu vou dizer assim, não é nem confiança a palavra, sabe? Mas nesse lugar assim de abertura, né? E aí a gente pode citar provérbios que fala que assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo, sabe? E por muitos, hoje, obviamente, nós temos em média 50, 60 homens que participam toda semana, mas nós já fomos grupo de 10, 15 e tivemos muitos momentos de abrir o coração e chorar, de testemunhar, cara, errei, né? Caí, me perdi, né? Preciso de ajuda, preciso de oração, tô passando dificuldade no meu casamento, cara, tô com um pensamento de separação, enfim, né? E ainda, assim, né? E ainda passamos por coisas assim, ainda né? passamos. É que essa falsa impressão de que agora eu vou participar do grupo das terças-feiras e vai ser tudo uma maravilha. Não é verdade, né? Não é bem assim que acontece. Na verdade, os desafios, eles mudam, começam, com a diferença de que antes você nadava... digamos assim, para resolver os problemas e aquilo não te trazia paz, aquilo só ia te gerando novos problemas. E aqui, quando você começa a caminhar com Deus, você vai, de fato, resolvendo questões na sua vida. Que antes de tudo, na minha visão, posso até estar errado, não sei se tu concorda comigo, o Deus, ele vai trabalhar primeiro no homem, né? Ele vai trabalhar no coração do homem, das coisas internas do homem, inseguranças que o homem tem, coisas mal resolvidas dentro do homem, da criança interior do homem, do filho que ele foi, do namorado que ele foi, dos tipos de relações que ele teve, para poder chegar no homem que ele é hoje e de fato ser um instrumento de salvação, né? Porque o homem não salva a sua casa, essa é a minha visão, né? Mas o homem é o instrumento de salvação da sua casa, né? Poderoso nas mãos de Deus. Né? Sim, e exatamente isso, sabe? Tipo assim, Deus, ele vai tratar exatamente o homem naquilo que ele foi, talvez, mais machucado e que ele criou esse homem para suprimir aquele. Porque a diferença do homem e da mulher, quanto a isso, é muito nítida na questão do orgulho, sabe? Dificilmente um homem senta com outro homem e fala que tem problema, né? No sentido, tipo assim, cara, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com droga, eu tenho problema com prostituição, eu tenho problema com bebida, sabe? Cara, eu me sinto, às vezes, inútil. Qual é o homem que tem a coragem de sentar com os amigos e dizer assim, cara, eu me sinto inútil na minha casa, o que diz, né, cara, não tô bem. Não só sabe? Não tô bem, né? Uma abertura. Isso, né? E a gente percebe isso, tipo assim... e a gente percebe essa dificuldade do homem de se abrir, sabe? E essas terças-feiras, elas não têm feito só no grupo, né? Elas têm feito fora do grupo também, sabe? Eu pude conversar com várias pessoas que me disseram assim, cara, no grupo eu conheci um amigo pra minha vida, cara, que tem me ajudado tanto. Sabe? Pô, ele vai na minha casa, é um outro tipo de amizade, é um outro tipo de conversa, e isso tem me ajudado a ficar mais próximo de Deus. Quando eu tô passando por alguma dificuldade, eu mando mensagem, né? E eu sempre gosto de testemunhar assim, eu chego até a me arrepiar. Quantas vezes eu tive esses momentos de fraqueza ou de provação, sabe? E nas minhas orações o que vinha no meu coração e aí? Como é que o Natan vai se sentir? Como é que a tua esposa vai se sentir, sabe? Como é que o Zé vai se sentir, né? Como é que o teu pai, sabe? Mas principalmente assim, como é que os teus amigos vão...
Porque, querendo ou não, nós somos construídos pelos nossos relacionamentos, sabe? E aí não era só mais uma questão de uma escolha pessoal do Dodô, fazer ou não fazer aquilo. Era uma questão de impactar a vida de muitas pessoas, sabe? E não tipo assim, não querendo dizer que eu devo fazer pelos outros, não é isso, sabe? Mas a motivação que me dava força, tipo assim, cara, eu não posso cair. Sabe? Tantas vezes na minha vida eu já desisti, tantas vezes na minha vida eu desanimei, eu deixei, sabe? Porra, mas agora, sabe, tem algo a mais, sabe? Essa família que Deus me deu, né? Porque o que Jesus faz ao se entregar por nós é nos trazer para uma grande família. Exato. Né? Que é a família de Deus, sabe? Da qual todos nós fizemos parte. E essa família, cara, que acredita, que confia, né? E ontem foi meu aniversário, né? E ontem eu recebi, assim, inúmeras mensagens dizendo assim, que tu continue sendo luz, que tu continue sendo essa pessoa boa, que tu continue levando Jesus para as pessoas e tal. E aí no meu coração e na minha oração era o único agradecimento assim, ó, Jesus, eu agradeço por cada uma dessas pessoas, porque talvez eu não tenha falado ou elas não saibam, né? Mas o quanto elas são luz da minha vida. Porque cada palavra dessa, cara, no meu coração era uma certeza de Deus me dizendo assim, ó, tem que continuar. Sabe? Embora fique difícil, embora fique pesado, embora muitas vezes dá vontade de desistir, Deus estava me dizendo assim, ó, é muito além daquilo que tu vê. Ou é muito além daquilo que tu faz, sabe? E continuar e fazer faz com que cada dia mais, principalmente através da palavra de Deus, eu olhe e pense assim, ó, cara, eu preciso melhorar ainda, né? Eu tenho coisas para viver com Deus que ainda não vivi, né? Às vezes tu compreendeu o impacto de onde uma palavra tua pode chegar, né? Aonde Deus pode levar aquilo que através de ti ele falou, né? A gente não consegue ouvir todo mundo nas terças-feiras, o impacto do que está sendo feito na vida deles. Alguns têm coragem de falar, outros ainda são um pouco mais tímidos, né? Mas por aquilo que a gente já está vendo acontecer na vida deles, assim, né? E às vezes a gente trata... Por muitas vezes eu fiz assim, né? E tenho certeza que isso também acometeu muitos de nós que estamos ali um pouco mais à frente, de tratar com trivialidade, assim, como se fosse comum, como se fosse normal. Mais uma terça, né? Para muita gente é a terça. Para muita gente eu vou lá para Deus falar no meu coração, se Deus não falar. Não que seja... que esteja no nosso controle, mas às vezes a gente não trata com a liturgia devida, a gente não dá a importância, né, de não entender. E quando às vezes tu recebe uma mensagem, quando tu ouve, né, tua música, aquilo que o Dodô pregou, aquilo que o Dodô falou, é que você percebe que Deus vai levando as coisas para muito além, né? Ouvir as esposas falando, né? Que para mim é o testemunho mais forte, não é nem do homem que vai lá e fala. Quando a esposa... Com certeza. Quando a esposa diz assim, olha, ele mudou. Ele é outro homem. A nossa vida mudou, nosso casamento mudou. A gente teve um testemunho que eu faço questão até de dividir aqui, que para mim é muito tocante, assim, né? Que é quando o testemunho impacta a vida do filho, assim, né? São duas situações. Uma foi de um homem lá da nossa terça-feira dizendo que a menina dele, a filha dele era adolescente e sempre que ia tomar banho botava funk. Sim. E aquela música falando do corpo de uma maneira, né, sexualizando a menina muito cedo, fazendo com que a menina tivesse e fosse perdendo a sua inocência e tratando o corpo dela, a sexualidade dela como lixo. E ele se incomodava com aquilo, mas nunca se importou de fato com aquilo. Quando ele trouxe, né, a prática de sentar à mesa com a família, de olhar no olho da filha, no olho da esposa, de tratar a esposa, de levar a família para a missa, de trazer outras músicas para dentro da casa daquele homem. Teve um dia que ele chegou, né, entrou próximo ao banheiro com a porta fechada, e ele ouve a menina escutando um louvor, uma música falando de Jesus, falando de Deus. Então, parece ser uma coisa simples, mas, cara, Deus, eu creio muito nisso, que Deus ele se manifesta no ordinário. As coisas extraordinárias de Deus, elas se manifestam no ordinário. A gente pode até querer, talvez até por vaidade nossa, que um anjo desça aqui e diga, olha, Dodô, você tem sido um bom servo, um bom filho de Deus. Mas a gente precisa
deixar o nosso espírito atento para as manifestações de Deus no ordinário da vida. Naquilo que é... Na música que muda da menina que antes ouvia um funk e agora passa a ouvir uma outra coisa, eu vejo um milagre de Deus ali. Eu vejo uma epifania, né? Uma manifestação de Deus ali. Talvez a gente não consiga ainda com os olhos humanos perceber, mas ali naquele momento com certeza havia uma grande alegria de Deus por acontecer essa transformação, essa libertação. E isso me toca muito porque é o impacto de um pai na vida de um filho. Né? Eu lembro, eu até dividi isso com o Adriano recentemente, que foi o meu episódio da caixa de ferramenta. Sim. Né? Para mim, aquilo é muito representativo. Né? Sim. Eu não tive meu pai, com 26 anos de idade, eu encontrei meu pai veio, conheceu minha família, e um dia ele veio para cá no batizado do meu filho e ficou um final de semana lá na minha casa. E foi um final de semana bom, que eu pude brincar de pai e filho depois de 26 anos com ele, né? 26 anos é muito tempo. Sim. Uma brincadeira nova, sem saber muito como brincar, né? Eu não conseguia chamá-lo de pai, Sim. chamava, mas era estranho. E, cara, para quem não viveu essa experiência, é uma coisa muito louca. Muito, muito, muito louca. Sim. E eu tava vivendo uma fase de cura no meu coração ainda, né? De perdoá-lo, de compreender, de tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E chegou um momento, num determinado ponto da minha casa, que tinha um problema lá, né? E o meu pai... Tu conhece a história, né? Mas eu tô contando até para as pessoas que ficarem cientes. E meu pai vira e fala assim, filho, isso aqui é tal coisa, dá pra gente arrumar isso aqui? Eu falei, pai, pois é. Tu não tem uma caixa de ferramenta aí, alguma coisa pra gente dar uma olhada? Eu falei, pô, pai, não tem. E o meu pai virou pra mim e falou assim... Nem sabia que homem meu pai tinha que ter. eu fui criado por uma mulher que prendia as prateleiras da minha casa com uma faca. Né? Então, tipo assim, qualquer coisa que precisava de um aperto, eu via minha mãe buscar uma faca. Então, para mim, uma garrafa PET cerrada no meio, com 2, 3 facas com a ponta quebrada, era um caixa de ferramenta. Kit de sobrevivência. tudo certo. E o meu pai fala para mim, né? Como assim? Tu não tens uma caixa de ferramenta? Aí o meu velho homem veio até aqui e falou assim... A vontade foi dizer, se eu tivesse tido um pai presente, quem que sabe me ensinasse a ter uma caixa de ferramenta, quem sabe eu tinha uma caixa de ferramenta hoje em dia. Mas voltou, né? Aquilo me machucou. Jesus toma conta da situação. Aquilo me machucou um pouco, né, naquele momento. Talvez Jesus, não, mas eu imagino assim, ao ler o evangelho, em muitos momentos também que eu responderia algumas coisas para as pessoas que talvez Jesus não respondesse. Claro, com certeza. E aí eu voltei, né? Voltei, fiquei em mim e tal. E aí, e o meu pai... pô, filho, não sei o que... Beleza. Aí meu pai foi embora, né? Meu pai foi embora. Ele falou assim, na próxima vez que eu voltar, a gente mexe nisso aqui. Isso era um final de semana, domingo, chegou segunda-feira de manhã, eu ainda pergunto às pessoas, o que tu acha que eu fiz? Na Penk. Eu fui na Penk. Eu não comprei qualquer caixa de ferramenta. Eu comprei a melhor caixa de ferramenta. Botei as melhores ferramentas. E aí, né, tipo assim, depois Deus falou no meu coração assim, tá vendo, filho? O impacto da presença de um pai na vida de um filho. Ele só passou um final de semana na tua vida. E aí, tipo assim, ó... E aquilo já foi suficiente para mudar em mim, cara, muitas coisas. Muitas tu coisas. Tu vê, hoje eu também tenho 36 anos, né? E tipo assim... Quantas vezes, né, preciso... participar de reuniões ou ter algum tipo de negociação onde a presença do meu pai, ela me traz segurança. Sabe quando, vamos supor, eu tenho que enfrentar um desafio ou eu tenho que falar com alguém desconhecido e tu gera aquele medo, aquela insegurança, sabe? Se o meu pai estiver junto, por mais que ele não participe, por mais que ele não fale, mas a presença dele junto comigo, ela já me acaba me dar segurança. O meu filho se apresentou segunda-feira. Ele foi lá dançar, né? A apresentação da escolinha. Tem 4 anos. E eu vi ele o tempo todo aqui, ó. Porque ele queria nos ver. Porque ao nos ver, ele sente a segurança de estar ali e os pais estão vendo, né? E aí tu traz isso agora para a nossa realidade espiritual. A presença de um pai, como tu falasse, que é presente, que é Deus, e que nos ensina a ser homem. Né? Que a palavra de Deus nos ensina a ser homem. Né? Que nos conduz a descobrir como ser homem conforme a vontade de Deus. Não, eu penso assim, Dodô, ó.
Meu pai, né, eu sei que ele tem uma fé e tal, que talvez ele acredite em Deus, ou que ele tenha uma crença, enfim. Mas foi uma situação pontual e já teve um impacto. Agora você imagina um pai que crê, que vive o evangelho, que busca santidade na sua casa, que busca ser um marido melhor, que busca ser um pai melhor, que lê, que reza, que sabe, o quão esse impacto vai acontecer na vida do filho. E falo mais, o contrário a isso também. Um pai que não vai, um pai que não busca, um pai que não crê, um pai que fala mal dos outros, um pai que faz negócios escusos, um pai que fala palavrão, um pai que bebe, um pai que torna tudo normal na presença do filho. Esse filho vai crescer com noções de mundo, de vida, de tratar as pessoas, de como se portar muito distorcidas daquilo que Deus quer e sonha para cada um de nós. Então, eu falo assim, né? Esse grupo, ele vem de fato preencher uma dor. É uma dor da nossa igreja, né? Sim. É uma dor da nossa igreja, porque a igreja se tornou muito feminina, né? Os homens, em algum momento, eles se acovardaram. O homem viu na igreja como apenas um instrumento de crítica ao estilo de vida que ele estava vivendo, mas não dava talvez uma solução clara para o homem, né? Contemplar o evangelho, trazendo ele para um protagonismo da sua casa, da sua família. Então, e essa é uma dor que, conforme pessoas de fora da nossa cidade têm contato com o nosso grupo, as pessoas querem levar o grupo para a cidade delas, porque lá é igual. Porque isso se replica e se repete pelo mundo, não é só no Brasil. Então, o que a gente talvez ainda não tenha entendido da parte de Deus é o que Deus quer com isso. Né? A gente percebe alguns movimentos assim de homens, até em outras igrejas protestantes, igrejas evangélicas, mas dentro da nossa igreja, da igreja católica, é muito raro. Você tem às vezes o texto dos homens, mas que não mexe, né? Não que não seja importante, é muito importante o homem rezar o texto com a sua casa, com a sua família, porque também é uma arma espiritual, mas de fato fazer esse mergulho profundo na identidade do ser, o homem, mas não qualquer homem. O homem como aquilo que Deus sonhou e criou, e que nós encontramos a perfeição de ser esse homem em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então a salvação da cruz não é apenas para nos tornar salvos, não é para andarmos salvos pelo mundo, até porque a salvação sem obras não é de fato uma fé genuína, né? Se você entende aquilo que Cristo fez por você e isso não frutifica em obras de amor, caridade, paz, porque a renovação do entendimento, o arrependimento, né? Porque a palavra metanoia, ela vai nos trazer essa interpretação. Ela é um arrependimento profundo, ela é uma mudança de mente, mas ela é uma penitência. Penitência em que sentido? No sentido de dobrar o joelho no milho, de se autoflagelar. Não é nesse sentido, porque a igreja nos ensina que a penitência é a esmola, a caridade, o amor ao próximo, a oração, que é de fato uma vida espiritual que todos nós devemos ter. E que as pessoas interpretam a palavra penitência como uma coisa ruim. E não é. A penitência não é ruim. A penitência, ela é uma manifestação de um arrependimento genuíno. Por isso que na confissão, o padre ele te dá uma penitência. Porque se você fizer essa penitência com o coração contrito e correto, isso é fruto do Espírito em você. Agora, se você vai lá, confessa um pecado, faz a penitência. Se semana que vem você confessar o mesmo pecado, aquele padre ele não te dá absolvição. Não te dá. Por quê? Porque pelos frutos você conheceu que aquela pessoa não procurou a confissão com um arrependimento genuíno, do pecado, com uma mudança de mente, com uma penitência. Então, a igreja interpreta a palavra metanoia também como penitência. Também como uma conversão genuína, de uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão. Então, essas três compreensões, né? Arrependimento, mudança de entendimento, renovação de mente e penitência, elas estão presentes nessa palavra metanoia, que é tão importante, eu acho, que para o nosso homem. Porque quando o homem muda sua mentalidade, né? E o homem é muito racional.
A mulher é mais passional, o homem é mais mente. Então, o homem precisa mudar a visão dele sobre a sua sexualidade, sobre o trabalho, sobre a sua esposa, sobre a educação de filhos. E só quem faz esse trabalho, de fato, é o Espírito Santo. Então, é necessário esse arrependimento genuíno. E né, tu olha que dos interessante, homens. né? Tu falasse do 3, né? E agora tu acabaste de citar 3 coisas novamente, né? Exato. E tu olha que interessante. O caminho de qualquer um no poderoso Deus é exatamente esse, né? Porque primeiro o homem chega, né? E o que ele faz? Primeiro ele se arrepende, né? Por quê? Porque ele se depara com tudo aquilo que ele tem feito, com tudo aquilo que tem acontecido e O tempo que ele perdeu. o tempo que ele perdeu o que a gente mais escuta é isso, né? Por que eu não vim antes ou por que eu não mudei antes, né? Exato. E depois ele passa por essa... me ajuda a lembrar. Primeiro foi o arrependimento, depois ele passa por essa mudança de mente, claro. Mudança de mente, aí ele começa a entender, não, cara, tem coisas muito melhores. Sabe, tem coisas que eu posso levar para minha casa, para minha vida, tem ambientes melhores, tem amizades, tem construir coisa muito melhor, né? E depois ele passa por essa penitência, né? Que é o que tu falasse agora, a questão da caridade, né? E o que ele faz? Cara, isso não pode, eu tenho que trazer minha família, eu tenho que convidar um amigo, Quantos homens a gente vê lá que não víamos na igreja e que hoje vimos constantemente na igreja porque tiveram esse encontro com Jesus. As obras, né, Dodô, trazendo dessa reflexão, as obras elas são a validação da conversão. Justo. Porque você pode ter aparência de santidade, mas se você não tem as obras, aquilo não valida. Né? O que são as obras? Não é você fazer coisas para aparecer, mas é de fato você fazer porque de antemão o Senhor preparou para você. Então a esmola no sentido... É porque tudo é muito semântico, então os termos eles foram se tornando pejorativos. Né? Certo. A esmola é uma coisa ruim. Eu não vou dar esmola. Vou sustentar vício de vagabundo. Quantas vezes a gente ouve falar isso? Sim. Uma pessoa que se move desse pensamento, aquilo que a boca fala é que o coração está cheio. Exato. Então ela está cheia de preconceito, ela não se abre para o outro, ela não consegue olhar no outro um Cristo, um irmão necessitado, a história, tudo aquilo que ele passou, não tem um olhar de misericórdia sobre a vida daquela pessoa. E muitas vezes esse dinheiro, essa esmola, não é para ele, mas é o seu desprendimento. É para quem dá. Às vezes você quer dar e usa esse discurso como uma desculpa, mas você está preso pelo dinheiro. Você é escravo do dinheiro. Sim. E você não dá, não é porque ele é um vagabundo. Eu vou usar um termo aqui bem polêmico, é porque no final das contas, de verdade, o vagabundo somos nós. É bem isso. Né? Escravos, né? E hoje, principalmente, não só a questão do dinheiro, né? Mas tipo assim, a promoção diante do bem feito também, né? Ah, sim. Porque olha como eu sou se bom. autopromover, né? Se fazer essa figura, né? É exatamente isso. Que né? a mão direita dá, a esquerda não sabe. Exato. É exatamente isso. E no poderoso Deus, o que a gente tem vivido, o que a gente tem podido aprender lá, é exatamente de ser esse, que primeiro Deus nos cura para que a gente também possa ser instrumento de cura. Exato. Né? Para que a gente possa, através da nossa cura, né, alcançar aqueles que ainda não viram esse encontro. E tu olha que interessante, né? Os evangelhos, eles são repletos, né, de encontros transformadores com Jesus, né? Só citando o encontro de Jesus no poço com a samaritana, né? Ou seja, alguém que está lá num horário que ninguém vai, João 4. porque tem vergonha, porque sabe que vive uma vida de pecado, porque, né, tem dificuldades. E ao encontrar Jesus pede água para essa pessoa e ela diz assim, mas tu és judeu? Por que tu fala comigo que sou samaritana? É a mesma coisa, a gente chega lá e diz assim, mas eu vou para um grupo de oração, mas eu sou um doido. Né? Eu sou um beberrão, eu sou um drogado, eu sou um adúltero. Mas esse encontro com Jesus é exatamente para esses. É para esses aí. Né? O que Nosso grupo é isso, ele é um poço. Isso, né? E aí o que Jesus diz para aquela mulher? Me dá água. E aí ela diz assim, mas tu não tem nenhum balde para pegar, né?
Então aí Jesus vai dizer para aqueles homens assim, ó, nós vamos transformar a vida, eu vou transformar a vida de vocês e a casa de vocês. E aí tu olha e diz assim, mas não tem nada para transformar, porque eu sou um caco, não sirvo para nada, né? Aí Jesus oferece uma água da qual tu vai beber, tu nunca mais vai ter sede, e ela vai depois fazer o quê? Jorrar de ti. O que nós fizemos terça-feira é em busca dessa água que só Jesus pode nos dar, né? Da qual nós vamos beber, e ao beber a nossa sede será saciada, ou seja, eu não vou mais procurar na droga, eu não vou mais procurar na bebida, eu não vou mais procurar no adultério, eu não vou mais procurar na riqueza, eu não vou mais procurar, enfim, em todas as coisas que eu procurei até hoje preencher esse vazio, eu matar a minha sede, e ao contrário, a partir do momento que eu tomar dessa água, eu vou virar um rio que vai jorrar água viva. Cara, quantos homens que participam conosco toda terça-feira e que nos testemunham, né, a mudança de vida e como a vida deles está diferente. Né? Hoje, nós podemos ver, já, na nossa igreja, muitos homens que não participavam, que através do poderoso Deus, ou através desse encontro com Jesus, que o poderoso Deus foi um instrumento, puderam encontrar, sabe? E o que nós temos construído é isso, é essa masculinidade sadia, sabe? É essa hombridade em Deus, né? É esse caráter de Deus, paternidade, homem, paternidade, né? E essa responsabilidade, porque o que a gente mais vê no mundo de hoje é as pessoas culpando tudo e todos por aquilo que acontece e nunca assumindo a responsabilidade. E o que Jesus faz é exatamente isso. Nos convida a assumir, né? Isso. Quer me seguir? Tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Assuma publicamente aquilo que você quer, né? E olha que interessante isso que tu fala, Dodô. Assuma a sua cruz. E o que é a cruz de cada um? Senão a própria história. Sim. O que é a cruz de cada um, senão a própria história? E a gente vinha refletindo sobre isso ontem, indo para o grupo e eu refletindo com o Adriano. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas olham para trás, para a sua história e sentem vergonha, acham que aquilo foi um lixo, a minha história é um lixo. E as pessoas não entendem que aquilo é um grandíssimo tesouro. Tudo que você viveu na sua vida, todos os erros que você cometeu, todos os pecados que você cometeu, tudo, aquilo é um grande tesouro na mão de Deus. Porque Deus vai usar cada uma daquelas coisas para converter pessoas. E é por isso que você se torna um instrumento. Se você foi um drogado e Deus te cura, e você rezava isso ontem, quantos outros drogados você vai poder curar? Porque você conhece o coração de quem usou. Se você foi um adúltero curado por Jesus, quantos adúlteros Deus vai te usar para curar, para ser curados através da sua vida? Por isso que Deus ele usa homens para isso. Deus ele poderia fazer isso num passe de mágica. Mas isso é um contrassenso daquilo que é o ser humano. O ser humano ele é curado e também é machucado nas relações. A relação é que cura. Então Jesus ele te cura para que na relação com o outro você possa curar ele. Então quando você vai lá e testemunha que você era um drogado e não é mais, que você roubava e não rouba mais, que você matava e não mata mais, aquela pessoa que já fez essas coisas, ela vai dizer, eu também posso. E aí olha que interessante, né? E aí Deus se fez humano para curar a humanidade. E eu acho que isso a gente encerra hoje, né? Tá bom. Amém? Já deu? Tá já? bom, né? Mas tu foi tão rápido? Eu não sei nem... Quanto tempo? Mas foi rápido, né? Tem que dar hora tchau? só? Tem que dar tchau? Como é que funciona tá agora? Bom, então tá bom. Então, até que foi bom. Então, eu achei que tinha sido mais tempo até. Mas eu acho que tem bastante coisa legal, né? Não, tu pode olhar pra câmera ou pode só... É aquela lá do fundo lá. Ó. Tu pode dar o teu tchau, agradecer e esperar aí uns próximos aí. Quem sabe a gente consiga, né? Então, amém. Então, eu só quero terminar dizendo o seguinte, né? Para aqueles que nos ouvem, que Deus colocou no coração o desejo de participar do ministério,
todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, lá no Recanto da Graça, né? Que é lá no Fernandes. Quem não souber onde fica pode me procurar o Natan, o Zé, vir aqui na NASA. Deixar aqui nos comentários, né? Se você tá vendo isso no YouTube, você pode deixar nos comentários. Isso, deixa no comentário. Onde aí. onde fica. Isso, e o que a gente fala toda terça-feira, né? Se tu é homem, Tem coragem. vem, né? Porque não é lugar de passar a mão na cabeça, a gente sai de lá muitas vezes machucado, mas cada vez que a gente vai, a gente volta um homem um pouquinho melhor, sabe? E a gente consegue, como o Natan falou agora, se afiar, se ajustar, né? Porque nós não somos perfeitos, nós não somos santos, nós estamos na busca da santidade, é caminho da santidade, então a gente também tem muita dificuldade e a gente se motiva a cada dia a buscar mais, né? Terça-feira é onde a gente se abastece, talvez, mas a nossa vida ela é diária, né? Não só na terça-feira, né? E aí a gente tem quinta-feira adoração ao Santíssimo, tem a confissão, a gente tem final de semana Santa Missa, né? O nosso domingo, a Eucaristia, o alimento da nossa fé, o nosso alimento espiritual. E é isso. Se você quiser participar, terça-feira, muito obrigado pelo convite, né? Teríamos muitas coisas para falar, mas tá bom por enquanto. Nossa, isso aqui... Vamos deixar... Como é que conteúdo diz? para os próximos, né? Isso, tipo assim, nós tínhamos que dar um gostinho jeito... Nós tínhamos que terminar para eles ter vontade de assistir o próximo capítulo. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Fechou? Mas eu acho que deu bom, acho que foi bem legal. Você, Nazarena, que nos assistiu, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você assistiu até aqui, eu quero que você vá lá e comente assim, ó, poderoso Deus. Só para quem chegou até nessa parte. Se você chegou nessa parte do vídeo, você vai lá e vai comentar assim nos comentários, poderoso Deus. Ok? Então, muito obrigado. Esse foi mais um NasaCast, agora a NASA vem. Um podcast para conteúdos úteis ou inúteis, isso vai depender muito de você. E esse, com certeza, é um conteúdo que eu considero muito útil para você que nos assiste. Você homem ou você mulher que nos assiste, manda para o seu marido, manda para o seu filho que é casado, não sei. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente conversou aqui vão ajudar você, a sua vida. Eu peço que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo NasaCast. Obrigado, Dodô. Valeu, poderoso Deus. Tamo junto e fui!